Seja bem-vindo aqui à live de Dicas de Programação. Aqui eu estou entregando toda a minha experiência em mais de 15 anos em desenvolvimento de software para ajudar você e outras pessoas a aprenderem programação de uma maneira mais fácil, leve, sem sofrimento, para você de uma vez por todas entrar nesse mercado de trabalho que tem muita demanda por profissionais. A minha missão aqui é formar mais pessoas, né? Ajudar você a passar pelos bloqueios que você teve no início, para você conseguir ir para frente e se apaixonar de fato pela área de desenvolvimento de software, que eu sou suspeito a falar porque eu sou realmente apaixonado por esta área, eu adoro programar. Eu sou Gustavo Furtado, do blog Dicas de Programação. Este blog está no ar desde 2013, já ajudou mais de 3 milhões de pessoas que passaram por este blog. E o tema da live de hoje, que muita gente tem dificuldade, eu vou tentar ajudar, eu vou ajudar você a não ter essa dificuldade, a destravar, que é orientação a objetos, tá? Então vamos lá, a live de hoje é orientação a objetos, ok? O que é programação orientada a objetos? Uma das coisas que a gente tem que entender, como eu já falei quando eu estava ensinando algoritmos e outras coisas, tem mais de uma forma de você conseguir ensinar, programar, né? Escrever algum código que o seu computador vai executar para resolver algum problema, né? Basicamente algoritmos. E a forma como a gente aprende inicialmente com algoritmos é o que a gente chama de programação estruturada. Por isso que o Portugal, que a gente conhece, é conhecido como uma linguagem de programação estruturada que você escreve os comandos em português, tá? Que é um algoritmo, ele tem início e tem um fluxo ali, que o processador vai executando linha por linha, vai usando ali a memória para armazenar valores nas variáveis, né? Aí tem algum comando, se então ele toma uma decisão ali, ele pode repetir alguma coisa e etc. Então, essa é a programação estruturada, que é a forma mais básica, como as coisas começaram mesmo, é a implementação de algoritmos. A partir daí, isso a gente chama de paradigma, tá? É uma das formas de resolver, de escrever código, de desenvolver software. Uma outra forma que ficou muito conhecida, principalmente quando no advento aí do Delphi, que o pessoal conseguia desenhar a telinha, sabe? Você clicava no botão, arrastava, colocava na telinha, pegava um campo de texto, colocava lá na tela, colocava um checkbox, radio button, algumas coisas assim. E aí você dava 2 cliques no botão, sei lá, botão salvar, você dava 2 cliques no botão e ele abria ali uma função que é onde você ia escrever o seu algoritmo. Por exemplo, pega lá o nome que está no campo texto chamado txt nome, por exemplo, pega lá o sexo da pessoa, que pode estar no radio button lá que a pessoa escolheu um ou outro, masculino ou feminino, enfim, pega todas as informações de um formulário, faz uma validação, uma lógica básica ali, como se fosse um algoritmo estruturado normal, e salva isso no banco de dados. Esse é um outro paradigma de programação, que a gente chamava de programação orientada a eventos. Justamente porque no evento do clique do botão, por exemplo, botão salvar. Então, você dava 2 cliques no botão lá dentro do Delphi, no código do Delphi, um exemplo Delphi, VB, mesma coisa, C# tem bastante assim também. E ali você programava, né, o que aquele botão tinha que fazer quando alguém clicasse ali naquele botão. E tem vários outros eventos, por exemplo, colocar o mouse em cima de alguma coisa, uma tecla, né, se eu digitar a teclinha para setinha para lá para cá, tecla espaço, ESC, funções F1, F2, etc. Né? Então, a partir dali começou a ter uma programação que foi orientada aos eventos que o usuário ia colocando dentro do software. E a partir dali, vai aumentando a complexidade dos softwares. Teve também um outro paradigma de programação, que é a programação procedural. Eu já comentei aqui um pouco sobre funções, procedure, né, ou procedimentos, né, ou métodos, né, que a gente fala de orientação a objetos, método é uma função também. Então, uma forma de organizar, assim, de aproveitar código, sabe? Eu tenho um código que sabe validar todos os campos da tela. E eu precisaria validar todos os campos da tela, talvez quando o usuário apertasse um Enter para salvar, ou quando clicasse no botão salvar, ou de alguma outra forma, né? Enfim, que pudesse validar, né? Todos os campos da tela.
Se eu tivesse que, na programação orientada a evento, quando o usuário pressionasse o evento do Enter, eu tivesse que escrever o código da validação inteira, do formulário inteiro, por exemplo. É um algoritmo, normal. E quando alguém fosse lá e clicasse no botão salvar, eu tivesse que fazer aquele mesmo código, estou duplicando, entendeu? Se eu precisar alterar, sei lá, entrou um campo novo, eu vou ter que ir nos dois códigos para alterar. Então começou a ter essa questão da programação procedural. Eu posso pegar esse pedaço de código, deixar ele numa procedure, que a gente chamava, ou função, se ela retornar algum valor para a gente, e eu só chamar esse código, né? Então cliquei no botão salvar, vai lá, chama a função que faz toda a validação. Cliquei no botão ou dei um Enter para salvar, vai lá, chama a função que faz a validação. Ou se o usuário tentasse fechar, e, por exemplo, eu tenho ali um formulário que está preenchido, por exemplo, ele poderia chamar uma função que é usada em outro pedaço de código também. Então, a gente começa a aproveitar alguns blocos de códigos com as funções, as procedures, né, o procedimento, né? Aí, assim, lá nos idos dos anos 80, 90, o C, né, que é a linguagem pai do avô do Java, C Sharp e tudo mais, ele teve uma evolução, duas aliás, teve um passinho no meio ali, teve a evolução para o C++ e para o C++, onde começou a ter a orientação a objetos na linguagem C. E a partir desse C++ veio o Java, veio o C Sharp e essas outras linguagens orientadas a objetos vêm dessa mesma raiz aí. Mas o que de fato é essa programação orientada a objetos? Na verdade, isso é uma forma de você tentar representar a realidade, representar o mundo, a forma como você vê as coisas, dentro do software, em memória. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se eu tenho uma compra, né? Você está fazendo uma compra. Você pode representar essa sua compra, especificamente essa sua compra, estruturado como se fosse objetos dentro da memória do computador. Então eu teria um objeto compra que está diretamente associado comigo, ou seja, de quem é essa compra? Ah, é do objeto Gustavo, entendeu? Eu sou um objeto também ali dentro. E esta compra ela tem alguns itens. Quais itens? Ah, o objeto sapato, o objeto, entendeu? O objeto que é um produto. Então aqui a gente já começa a entender o que seria objeto. Se uma outra pessoa vir e fazer uma compra também, é uma outra compra. Você entende? Eu tenho duas compras, eu tenho dois objetos compras, eu tenho dois objetos clientes e eu tenho os produtos específicos de cada compra, cada item daquela compra, daquele produto. Então eu estou modelando a forma como eu enxergo as coisas e eu estou estruturando a representação desses dados, dessas informações, resumindo como se fossem objetos relacionados em memória. É uma forma de modelar. Aí a gente começa a pensar em abstração. Por quê? Eu não vou conseguir modelar uma cadeira fisicamente dentro de uma memória. Eu não vou construir. Então eu tenho que abstrair algumas coisas. Já que eu estou abstraindo, né, para eu ter as informações importantes que eu preciso para eu lidar com isso aqui dentro do software, eu não quero saber, eu já abstraio que não é físico. Então, quando eu falo objeto, não é um objeto físico, para começar, não é material, você não toca. Então, é uma primeira forma de abstrair. Então, agora você, como um ser humano, olhando para uma cadeira, você já começa a identificar o que tem nessa cadeira que talvez fosse importante para mim. Quantas pernas essa cadeira tem? Isso pode variar? É um atributo que pode variar? Ah, tem cadeira de 4 pernas, de 6, de 1, entendeu? Então é uma coisa que pode variar, é um atributo daquela cadeira, certo? Mas eu posso ter uma outra cadeira também com uma quantidade de pernas diferente. Essa cadeira tem encosto? Tem cadeira que não tem encosto, né? É um banco, né? Mas é uma abstração, tá vendo como você está abstraindo? É uma coisa que você senta. Eu chamei de cadeira, pode chamar de banco, se você está, eu vou falar um pouquinho de herança daqui a pouco, se você está melhorando aquela abstração, você está especializando, colocando informações a mais, você está criando uma herança. Então aqui a gente já começa a entender o conceito de herança também. Um banco, se eu falar o modelo banco, molde, vamos dizer, molde, eu posso falar assim, ó, o banco tem quantidade de pernas, ele tem um assento
e ele tem uma característica, a característica do assento, por exemplo, ela pode ser duro, né, ou pode ser macio, né, é um exemplo. Então é uma abstração que eu estou olhando assim para um objeto, um banco, tá? Essa abstração, essas coisas podem variar. E a implementação, um item desse modelo, desse molde, é o que a gente chama de objeto. E este molde é justamente a classe, tá? Justamente a classe. Essa que é a diferença entre classe e objeto. A classe é um molde de alguma coisa, que você cria através de abstrações. Então eu poderia falar assim, ó, é um animal, tá? É um animal que ele faz um barulho qualquer, ok? E que barulho que ele faz? Olha só, barulho não é nenhuma característica, não é um atributo, é uma coisa que esse animal pode fazer, tá? Se eu estiver falando de um cachorro, esse barulho vai ser um latido. Se eu estiver falando de um gato, este barulho é um miado. Entendeu? A implementação é diferente. Então, são objetos diferentes. Na verdade, é uma especialização daquela classe animal. E eu posso ter aqui na minha classe cachorro, no meu modelo cachorro, molde, eu posso ter o seu cachorro ali, o seu cachorrinho lá que chama Totó, o outro cachorro lá que chama Tita, o cachorro lá que chama Lila. Tem alguns atributos. Ó, nome, por exemplo, é um atributo. Ok? Sexo, pode ser macho, pode ser fêmea. Entendeu? E a implementação de uma classe cachorro é justamente o cachorro específico. Isso que é a diferença, classe e objeto. Então, eu não quero que você tenha mais essa dúvida. Sempre que eu estiver falando de objeto, eu estou falando de um exemplar daquele modelo. Um exemplar. Então, quando você está comprando uma cadeira, você tem a classe cadeira. Mas a cadeira que você está comprando é um objeto. É um exemplar de cadeira. Sacou? E é isso que vai ficar armazenado em memória. Você pode ter vários exemplares de cadeiras diferentes. E aí você pode tratar eles de forma diferente. Isso vai ficar representado em memória. Tá? Eu pulei um dos itens aqui, eu já falei dos paradigmas, para exemplificar algumas linguagens de programação em que você pode implementar orientação a objeto. Tá? Então, como eu comentei, o C++, Java, JavaScript, todas essas da moda aí que mais precisam de profissionais, você consegue programar a orientação a objetos com ela, tá? Então, ó, PHP, Ruby, C Sharp da Microsoft, C, Python, enfim, só para exemplificar algumas linguagens, ok? Tá, agora vamos pensar um pouco aqui, até vou mudar aqui, ó, classes e objeto. Um pouco sobre uma parte mais básica que eu já comentei algumas vezes, tá? Sobre como a gente armazena as coisas na memória. Como que o seu código ele vai executar linha por linha ali. Ele executa uma linha e às vezes ele declara uma variável, tá? Ou uma constante. Mas vamos tratar como variável em geral. Eu estou economizando muitas coisas, muitos conceitos que talvez você não precisa se preocupar, né? Querendo saber como funciona o geral. Uma variável, o que é? É você ir lá na memória do seu computador, né? Reservar um pedacinho dela e dar um nome para esse pedacinho que você reservou. Então, por exemplo, eu posso declarar uma variável chamada idade. Tá? Aí, nessa variável chamada idade, eu posso armazenar um valor ali. Né? Como se a idade fosse a classe. Tá? Vamos voltar ali, o molde. E o exemplar da idade é o valor que eu vou pôr ali. Pode ser 15, 17, 20, 30. É um número que vai estar ali. Tá? E esta variável ela tem um tipo. Perceba que quando eu falei de idade, é um número. E é um número que eu posso até fazer conta com esse número. Eu posso somar essa idade mais 2, mais 1, menos. Tá? Mas e se fosse um nome, por exemplo? Um nome eu não preciso fazer conta. Concorda? Então é um outro tipo de dado. Ele não é um número, ele é um texto. Ok? E você tem basicamente 4 tipos de dados primários, que são justamente esse tipo número que eu comentei, o tipo texto, o tipo lógico ou booleano, tá? Que você pode armazenar só 2 valores lá, 1 ou 0, true ou false. Na verdade o número se divide em 2, que é o inteiro e o real. O real é onde você consegue colocar valor com vírgula, tá? Em casos decimais, ok? Então são os 4 tipos básicos. E eu posso criar alguns tipos
um pouco mais específicos, como por exemplo o array, né? O vetor lá que a gente já comentou algumas vezes. O vetor é um tipo de dado também, só que ele é um tipo de dado que é justamente várias posiçõezinhas com um tipo de dado lá dentro, em cada uma dessas posições. Já teve uma live de vetor aqui, se você não assistiu, depois você assiste lá para entender sobre vetor e matriz. E um tipo de dado também muito conhecido, que é um pouco mais complexo, são classes. Então, quando você vai lá e declara uma classe do tipo, sei lá, chama uma classe pessoa, por exemplo, que tem nome, idade, sexo e data de nascimento, né? A nossa abstração são só esses 4 atributos, que é o que a gente talvez ia precisar no nosso software. Se precisar de mais algum, a gente coloca lá, né? A gente melhora a nossa abstração, né? Deixa um pouco menos abstrato, mais específico. Essa classe pessoa é um tipo de variável também. Então, você reserva um pedaço na memória do seu computador e fala assim, ó, eu vou guardar aqui um objeto do tipo pessoa, do tipo classe pessoa, entendeu? A gente pode ter os tipos básicos, tá? Tipos primários, né? Número, texto, né? Os básicos dá para dar de exemplo assim mais fácil, que você reserva lá na memória e coloca um valor lá dentro. Ou você pode ter um tipo complexo, que é uma classe, tá? Que dentro dessa classe ela vai ter outras variáveis também. Cada atributo daquele que eu comentei é uma variável também, concorda? O nome da pessoa, que é um atributo dessa pessoa, é uma variável do tipo texto. A idade, a data de nascimento, é uma variável do tipo data, né? Você pode ter um tipo data também, que é uma classe também. O sexo é um tipo lógico, booleano. Pode ser 1 ou 0. Você pode falar que 1 é masculino e 2 é feminino. Ou pode ser um tipo texto de uma letra, M ou F. Concorda? Enfim, você pode ter todas as suas abstrações. E cada atributo ali da sua classe é uma variável que você está falando que vai ter dentro daquele objeto, tá? Eu vou abrir, como eu falei que eu ia usar um pouco do Paint aqui hoje, para a gente desenhar, né, o nosso quadro branco, é o Paint aqui. Imagina o seguinte, aqui você tem o seu espaço de memória, tá? A gente chama de memória RIP, mas eu não vou entrar muito nesses detalhes não, tá? E aqui do outro lado você tem um outro espaço de memória, que é onde você vai declarar suas variáveis. Então eu tenho aqui a variável idade, que é do tipo inteiro, tá? Essa variável, ela aponta para um espacinho da memória. Então quando você declarou, é como se o seu processador ali fosse lá na memória e falasse assim, ó, reserva esse espaço de memória. E ele está fazendo um ponteiro para cá. Tá? Ele está apontando. Então sempre que eu falar da idade, falar assim, computador, guarda o número 22 lá na variável idade. O computador vai vir aqui na variável onde ele está apontando, que é aqui, e falar 22. Tá? E isso nunca vai mudar. Quer dizer, o valor aqui pode mudar. Só que esse espaço de memória, enquanto eu estiver falando da variável idade, vai ser sempre o mesmo. Nunca vai mudar. Entendeu? Se eu falar idade, agora você vai armazenar o valor 32. Não é mais 22, é 32. Aí ele vai vir aqui e colocar 32. Tá? Até vou aumentar. Não vai ficar ruim de aumentar, deixa eu ver. Fica muito, né? Bom, acredito que esteja dando para ver aí. Beleza. Então, quando a gente fala dos tipos primários e a gente reservou um espaço na memória, a gente está colocando ali o valor exato, tá? Do que a gente quer. E isso acontece também para outras variáveis primárias, por exemplo, o nome. Tá? O nome, você tem a variável chamada nome, o valor que você coloca ali, ele vai estar sempre ocupando aquele espaço de memória que você reservou, que o processador reservou. Se você trocar o nome, ele está trocando o valor dali. Só que isso é um pouco diferente em relação a objetos. E ó, presta bastante atenção nisso, que eu vou ensinar aqui, porque isso faz muita diferença na carreira de quem vai programar com orientação a objetos. E eu vou explicar por que daqui a pouco. Porque acontece um erro grotesco, assim, que as pessoas não sabem por que está acontecendo e não entende. Isso aqui vai clarificar para você. Agora imagina que você está criando uma classe pessoa, como aquele que eu falei para você, que tem lá nome, idade, nome, data de nascimento, sexo e, sei lá,
endereço, altura, alguma coisa assim, alguns atributos assim. É do tipo pessoa, tá? É uma classe. Esse cara aqui é uma variável, ele não é um objeto ainda. Quando lá no meu código normal lá, eu declarei a variável do tipo pessoa e eu falei depois que a pessoa vai receber um objeto pessoa, um new pessoa. Isso aqui pode ser Java, pode ser JavaScript novo, já aceita isso aqui. Python também, você consegue fazer. Quando eu executei esse new pessoa aqui, o que o computador fez? Perceba que quando eu declarei a variável, ele não reservou espaço na memória. Ele tem um espacinho ali que é onde ele vai guardar o endereço do objeto, mas por enquanto ele não reservou o espaço do objeto. Quando eu mandei criar um novo objeto, um objeto pessoa, ele foi lá na memória e criou o objeto pessoa, tá? Aqui dentro ele vai ter os atributos dele aqui, vai ter nome, idade, data de nascimento, sexo, vai ter 4 aqui, são os atributos aqui do meu objeto. E quando eu falei para armazenar esse novo objeto que eu criei na variável pessoa, o que o processador fez foi apontar essa variável pessoa para este objeto. Olha só, isso é muito importante você entender o que está acontecendo aqui. O que a gente fez? A gente apontou, a gente não armazenou um valor aqui. O que a gente armazenou na variável pessoa? Aqui ele teria um espacinho de memória também, tá? Vou deixar aqui um pouquinho, né, aqui, ó. Ele teria um código, tá? Um espacinho aqui que ele está armazenando. Um código que é um endereço da memória. Esse cara aqui é esse endereço aqui. Eu nem sei o que eu digitei. SKJDHFSDJF. Digamos que esse é o endereço da memória, tá? Então ele guardou o endereço desse objeto aqui na variável pessoa. Se na linha seguinte eu mandar criar um outro objeto, new pessoa, isso aqui pode ser lá no seu Java, no seu PHP. O que a gente está fazendo? O que o processador vai fazer? Ele vai criar um outro objeto pessoa, tá? Com os mesmos atributos aqui. Vou mandar copiar. Vou pôr aqui dentro. Ó, com os mesmos atributos. E o que ele vai fazer depois que ele criar esse objeto? Ele vai armazenar na variável pessoa o endereço desse novo objeto. Então, olha o que ele vai fazer. Por isso que eu estou falando, presta muita atenção, isso aqui vai fazer muita diferença na sua carreira aí, tá? Deixa eu apagar aqui, ó. Ele não vai mais apontar para aquele objeto antigo, tá? Ele vai apontar agora para o objeto novo. Ele está apontando para cá, ok? Olha só como é importante entender isso aqui. Deixa eu ver se dá para aumentar um pouco mais aqui a borracha. Este objeto aqui agora, ele apagou aqui o endereço daquele objeto. Ele não tem mais aquele endereço. Ele tem aqui o outro endereço. ABCD. Que é esse endereço desse outro objeto aqui. ABCD. Quando ele fez isso, ele atribuiu este novo objeto, o endereço dele, para a variável pessoa que a gente tinha declarado. Então ele apagou o endereço antigo e colocou esse novo endereço para aquele novo objeto. Este objeto que está aqui sozinho, ele está inacessível. Ele nunca mais é acessível. Ele está perdido na memória. Ele morreu. Ele praticamente morreu. Porque o código lá, o endereço da memória, ninguém mais sabe. É um código doidão lá. Ele não ficou na memória de ninguém. E nessas linguagens de orientação a objeto, elas têm um processo que fica rodando ali em background, ali por trás, que ele fica navegando nessa variável aqui e identificando se tem objetos, nesse espaço de memória, ele fica tentando identificar se tem objetos que não tem mais ninguém apontando para ele, ou seja, não tem mais referência. Entendeu? Não tem mais referência. Aí o que ele faz? Ele deleta. Ele vai lá e pronto, morreu o objeto. Ok? Entendeu isso aí? Isso chama garbage collection. Tradução aí, coletor de lixo. É o lixeiro. O caminhão de lixo está passando ali, ele coletou porque é um lixo agora. Ele está ali só ocupando memória à toa. Ok? Isso aqui é muito importante você entender por quê. Um dos erros que você teria quando estiver programando lá a orientação a objetos é heap space error. Então deu um erro de memória heap. Ou seja, você tem
muitos objetos criados aqui. Porque ó, ao mesmo tempo que eu criei um objeto, ele vai criar outros. Eu posso apontar aqui para outros objetos internamente, porque eu tenho variáveis internas. Então você poderia estar com isso aqui cheio de objetos. Entendeu? Como que você limpa? Você no seu controle. Não é indo lá na memória RIP programaticamente, lá escovando bits para deletar o objeto. Não. A forma de você deletar, apagar, limpar a memória RIP é você acabar com as suas referências. Então a variável pessoa, na linha seguinte aqui é só a reserva de memória, né? Na linha seguinte aqui, se você fizesse pessoa igual a null, por exemplo, ele ia colocar nulo aqui, ó. Ele ia apagar o valor que está aqui e deixar nulo. Ou seja, eu não tenho mais este ponteiro aqui, ó. Eu não tenho mais essa referência. Entendeu? Isso aqui você perdeu. Então, o que você está fazendo? Você está falando para a máquina virtual lá do Java, por exemplo. Está falando para o computador. Aquele objeto eu não quero saber dele mais. Pode limpar, tá? Aí, na próxima vez que vir aqui o Garbage Collector, né, o coletor de lixo lá, ele vai deletar esse cara da memória. Ele limpou. Você está fazendo a limpeza. É assim que você limpa. Tá? Isso é importante você ter noção. Por quê? Ao longo do desenvolvimento, você pode ter várias listas, listas de variáveis, né? E essas listas de variáveis, dependendo da quantidade, você pode criar muitos objetos ali dentro. Tá? Então, é muito importante você entender isso aí. Agora, eu vou voltar aqui o exemplo da variável pessoa. Neste ponto aqui, vou apagar aqui as linhas anteriores também, ó. Imagina que a gente fez isso aqui. A variável pessoa ali, ela recebeu nulo, ou seja, está vazio. Agora imagina que, por exemplo, você tentasse acessar pessoa.nome, por exemplo, para acessar o atributo, o valor da variável nome. Qual que é o nome daquela pessoa? Né? Se a gente estivesse falando do método get, eu não cheguei lá ainda, sobre encapsulamento, é o próximo assunto. Eu faria isso aqui, get nome, me dá o nome aí dessa pessoa. Como esse objeto, essa variável aqui, ela está com valor nulo, ou seja, ela não está apontando para ninguém, ela não tem ponteiro. Olha só, ponteiro. Ponteiro é um termo que vem do C, né? É antigo isso aí. Tô falando idade aqui também. No Java a gente fala muito de referência, né? Então eu estou colocando uma referência para um espaço de memória que vai ter o objeto lá. Quando eu tentei acessar aqui esse getNome numa variável do tipo pessoa que está com valor nulo ali, vai dar o famoso erro null pointer exception. Esse erro é famoso aí entre a galera que está começando e muita gente não entende por quê. Acontecer esse erro aí, principalmente em produção, é vergonhoso, tá? É vergonhoso porque você tem que ter noção ali no seu código, ele tem que cuidar desse tipo de coisa. Então, antes de eu tentar acessar uma variável, eu tenho que verificar, acessar qualquer método, qualquer coisa em uma variável do tipo alguma classe, por exemplo, pessoa. Eu tenho que verificar se esse cara pode ser acessado. Então, antes de eu tentar acessar esse cara aqui, por exemplo, eu deveria fazer assim, ó, if, tá? É um C lá da lógica de programação, pessoa não é nulo. Então, se a pessoa não é nula, eu posso acessar o atributo ou o método aqui getNome. Aí eu tenho certeza que não vai dar o null pointer exception. Entendeu? Quando dá algum null pointer exception, é sinal que você não cuidou direito do seu código. Você não foi precavido. Você não se preparou para receber situações diferentes, entendeu? Claro, aconteceu uma vez ou outra assim, tudo bem. Mas, acontecer várias vezes um erro no pointer exception, principalmente quando você falou que o código estava pronto, não é legal. Não é legal. Não é uma coisa boa. Então agora você já sabe como que acontece o null pointer exception. É justamente porque você está tentando acessar um objeto que ele não está naquela variável ainda. Você não colocou um objeto ali. Tá? Agora eu vou dar um outro exemplo aqui também que vai ficar muito claro essa questão aí do objeto ficar onde que fica o objeto, onde que fica as variáveis, tal. Imagina que eu tenho aqui a variável pessoa, como a gente já fez, eu vou declarar um objeto novo lá, pessoa. É igual a new pessoa, tá? Aí eu fui lá criei uma outra variável do tipo pessoa, que eu chamei pessoa 2. Pessoa 2.
que é do tipo pessoa também, tá? E esse pessoa 2, eu posso criar um novo objeto, ou seja, eu vou lá na memória, crio um outro desse aqui e dou o ponteiro para ele. Deixa eu fazer aquele ponteiro que a gente fez. A variável pessoa, ela está apontando para o objeto pessoa que está lá na memória heap. Agora, se eu for lá na pessoa 2, ao invés de criar uma pessoa nova, eu só falar assim, pessoa 2 vai receber o pessoa, que é o nome da variável que a gente já tem lá. O que isso vai fazer? Ele vai copiar o endereço do objeto. Ele não vai copiar o objeto, não vai ser uma pessoa nova, vai ser a mesma pessoa. Então, enquanto aqui eu estava apontando para a referência ABCD, que é a referência que está aqui, o que ele vai fazer? Ele vai, aqui no espacinho de memória da variável, ele vai colocar ABCD. Ou seja, exatamente o mesmo endereço daquele objeto. Ou seja, ele está apontando para o mesmo objeto. Não é um objeto novo. Portanto, se eu chegar na variável 2, da pessoa 2, e falar set nome, atualiza o nome da pessoa aí para José. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Programar no Paint não é para qualquer um, né? É querer demais também. Já que a gente está falando de Java, vamos colocar as para dupla aqui. Então, quando eu fiz aqui o set nome na pessoa 2, o que ele fez? Ele teve aqui um espacinho de memória, não exatamente nessa memória heap, mas eu vou deixar aqui para deixar simples e como eu já tinha explicado do idade ali. Seria José. Ele ia colocar aqui o valor José. Que string no Java é um objeto também, tá? E a variável nome vai apontar para lá, tá? E o que aconteceria se eu tentar acessar, se eu mandar imprimir, por exemplo, pessoa, sem ser o pessoa 2, pessoa 1, falar um get nome. Ele vai pegar o valor, mesmo que você não tenha feito essa alteração na variável pessoa 1. Ele vai pegar o valor do José, porque é o mesmo objeto, porque ele mantém a mesma referência. Sacou? Isso é muito importante também, porque tem muita gente que você pode pegar um objeto, passar ele para um método, uma função, e esse método revirar esse objeto de ponta cabeça. E a função, esse método, não retorna nada. Ele não altera nada. Então, você na linha seguinte ali daquele objeto que você passou, você tem ali uma variável que guardou aquele objeto. O ponteiro para aquele objeto. Você pode achar que ele não fez nada lá dentro do método, mas ele pode ter feito. Ele pode ter alterado o nome, pode ter alterado a idade. Então, ele revirou o seu objeto de ponta cabeça. Entendeu? É por isso. Mesmo que você ali na sua linha de código onde você está vendo, ele não fez alteração nenhuma. Mas lá dentro de um outro método ele pode ter feito. Entendeu a diferença? Agora imagina que, para a gente complementar aqui, fechar esse conhecimento da memória heap aqui, é muito importante isso aqui. Agora você imagina, tá, que eu vim aqui na variável pessoa, deixa eu subir um pouquinho aqui para ficar mais legível, tá? Aqui eu vim e falei pessoa, sem ser o pessoa 2, tá? Vai receber uma nova pessoa. Um novo objeto, ou seja, ele vai criar aqui um novo objeto que vai ter lá nome, idade, tal. Aí ele vai apagar essa referência, porque você está alterando o valor da variável pessoa. Então aqui ele não tem mais essa referência e ele está apontando para o novo objeto pessoa, tá? Mesmo que aqui no objeto pessoa eu vou ter os mesmos atributos, só que não vai ser mais aquele... o nome, por exemplo, não vai apontar para o José, porque é um outro objeto, ok? Agora você perceba que, se vir aquele coletor de lixo que eu comentei e passar aqui na memória heap para tentar limpar, ele não vai limpar esse objeto aqui que ele existia. Por quê? Antes de eu alterar o valor da variável pessoa, em uma das linhas aqui, eu copiei o endereço daquele objeto para uma outra variável. Ou seja, ele ainda tem um ponteiro. Ele ainda tem uma referência. Aliás, eu comentei muito rápido sobre o Null Pointer Exception. É por isso que é o Null Pointer Exception. É uma exceção de ponteiro nulo. Ou seja, uma variável
que não está apontando para um objeto. Ela não é um ponteiro, não tem valor ali naquela variável. Por isso que é o null pointer exception, eu pulei um pouquinho. Então aqui ó, eu não vou limpar aquele objeto. A não ser que depois dessa linha eu pudesse vir aqui na linha de baixo e falar pessoa 2, por exemplo, vai receber um outro objeto ou até um valor nulo, por exemplo. Aí eu estaria apagando aqui o valor, essa referência. Ele não teria mais essa referência aqui, ó, esse ponteiro, tá? Ponteiro justamente porque ele está apontando para um espaço de memória. Aí agora sim, quando o coletor de lixo, o garbage collection, passar aqui na minha memória heap, ele vai limpar esse objeto. E olha só que legal. Limpando este objeto, ele vai deletar aqui, ó. Este outro objeto aqui, que é um texto, tá? No Java, ele também não tem mais ninguém apontando para ele, concorda? Ele tinha. Agora ele não tem mais. Ou seja, ele vai ser limpo também. Legal? Tendo esse conceito de como funciona a parte da memória interna aí dentro do computador, quando você está programando com orientação a objeto, funciona tudo assim, tá? Dessa mesma forma. Muda talvez como que ele vai criar isso aqui internamente, o JavaScript faz diferente do Java, o PHP também, etc. Mas no final das contas é assim, tá? Ele tem esses espaços de memória e essas variáveis aí, tá? Entendendo isso aqui, você já começa alguns passos na frente de muita gente que começa a trabalhar como programador júnior ou estagiário como programador, tá? Eu falo isso, de novo, eu comentei ontem na outra live também, que muita gente começa a trabalhar com algumas defasagens de conhecimento que a gente esperava que essa pessoa tivesse. Mas, infelizmente, é porque ninguém ensina, né? Ou quando ensina tá muito complexo, tal, a pessoa acaba não entendendo e deixa de lado aquilo ali. E entra no mercado de trabalho e quando dá esses problemas, dá um null pointer exception, um heap space error lá também, coisa desse tipo, a pessoa fica meio perdida ali e não consegue resolver os problemas, né? Porque quando você é contratado, a empresa quer que você dê lucro para ela, não ficar travado tentando resolver um erro o dia inteiro. Concorda comigo? Então, você sabendo isso aqui, já te dá insumo para resolver muitos erros, muitos probleminhas que iam acontecer na sua carreira quando você estivesse trabalhando. Ok? Acho que tá bom aqui nessa parte de memória heap. Vamos passar para outra parte aqui que é, falando de orientação a objetos. Encapsulamento. Isso aqui também é um nome grande, assim, que não é comum a gente ficar sabendo. Mas quando a gente declara uma variável, deixa eu voltar aqui naquele exemplo aqui, ó. Quando uma variável foi lá e um código de uma classe, de outra classe, um código de fora daquela classe pessoa, foi lá e alterou o nome, entendeu? Ele teve acesso a uma variável lá dentro, ele conseguiu acessar aqui o valor da variável nome, tá? E isso tem implicações, como vocês viram aqui. Uma outra variável acabou precisando daquilo ali. Talvez ela esperava um outro nome, por exemplo. Mas um código externo alterou aquele nome. Isso, dependendo da situação, pode ser considerado uma falha de segurança. Não precisa ser tão drástico assim, mas esse que é o conceito do encapsulamento. E aqui eu já dei o exemplo de um atributo encapsulado. Porque eu poderia, falando aqui de um código simples, eu poderia aqui, ao invés de acessar via o método setNome, eu poderia acessar via nome, que é o atributo, recebe o valor José, por exemplo, tá? Funciona do mesmo jeito, tá? Isso aqui é um atributo que não está encapsulado, né? Encapsulado, pensa lá na sua cápsula de café lá, quando você compra lá aquelas cápsulas, o que tem lá dentro? Tem a coisa importante que você vai consumir, tem o café. Então o café está encapsulado ali. Você, em algum momento, ele foi inserido ali, ou seja, fizeram o método set. E em algum momento, quando você for consumir aquele café, você vai fazer o método get. Só que tanto o set quanto o get, ele tem que seguir alguns procedimentos, concorda comigo? Na fábrica lá, ele tem a forma certa de colocar o café ali dentro da cápsula e tal. E na hora de você for consumir, você também tem o jeito certo de pegar aquele café ali, você tem que pôr na máquina, ele vai furar ali, vai injetar água e sair a parte que você queria, do jeito que você queria ali no final. Esses dois comportamentos de inserir uma informação do jeito certo
e pegar uma informação de um jeito certo também, você acaba tendo controle sobre aquela coisa importante, aquele ouro que você tem ali dentro, sobre aquele café, por exemplo. Você está encapsulando, por isso que é cápsula, concorda? Então aqui, ó, quando eu estou tendo acesso direto àquele atributo, tendo acesso direto mesmo, de uma forma livre, aberta, pode ter alguns problemas, como eu citei aqui do café. Pode, ao invés de colocar café, colocar areia naquela variável ali, naquele espacinho dentro da cápsula. E aí, tá errado, né? Então, para isso que serve o encapsulamento. Basicamente, vamos pegar o nosso exemplo da classe pessoa lá. Até vou colocar aqui um código do tipo Java, por exemplo. A classe pessoa teria um atributo chamado, que é string chamado nome, aquele atributo lá. E aqui eu fecho a classe pessoa. Se eu declarar uma variável do tipo pessoa, falando de Java aqui, tá? Eu pego lá uma variável chamada pessoa, chamada P só, porque o nome da variável pode ser qualquer coisa, tá? E eu criar uma nova pessoa, eu posso ter acesso aqui à variável nome. Eu posso inserir aqui uma variável nome. Pedra é nome de pessoa? Tirando a parte bíblica ali, né? Eu vou falar areia é nome de pessoa, né? Não sei, então eu estou tendo um acesso muito fácil ali naquele atributo. Aí eu posso também pegar ali o nome pessoa, né? Eu posso, por exemplo, imprimir na tela, system.out.println, por exemplo. Eu vou imprimir na tela. Estou tendo acesso direto ao atributo. E como eu comentei, pensando naquela analogia do café, da cápsula, talvez isso aqui não seja bom. Então a forma correta seria passar através de um método. O método que insere o valor naquele atributo, nome da pessoa, é um método chamado set, que por padrão ele vai ter set e o nome da variável do atributo, começando com a letra maiúscula aqui. A gente chama de camel case, tá? E aqui eu poderia passar o nome areia, tá? E para eu pegar o atributo, eu usaria o método get nome, da mesma forma. Aí método a gente abre e fecha parêntese, tá? Então aqui, esse atributo aqui está encapsulado. Aí eu teria aqui também um método get e um método set, tá? Não vou implementar aqui para não ficar grande. Mas aí eu poderia falar que esse cara agora é privado. Eu não consigo acessar ele diretamente pelo meu objeto. p.nome, por exemplo. Por que isso é importante? Se aqui eu quiser fazer uma validação, por exemplo, para ter certeza que o valor que está vindo aqui é uma informação do jeito que eu posso armazenar ali, eu consigo implementar aqui dentro desse método set. Entendeu? E a mesma forma do get. Se a pessoa quer esse atributo, só que eu não quero devolver do jeito que ele está, por exemplo, é um atributo do tipo data. E eu quero entregar uma data formatadinha de acordo com o Brasil lá, sabe? Dia, barra, mês, barra, ano. Não igual o americano, que às vezes coloca mês, barra, dia, barra, ano. Eu quero um formato específico. Então, no método get, você teria o controle disso aí. É isso que é o encapsulamento. Você encapsulou a parte importante do seu código lá dentro, tá? Beleza. Seguindo aqui na parte da orientação a objetos, a gente poderia ter herança. Eu até já comentei um pouquinho sobre a herança no quesito de você especializar a abstração. Lembra do início da live que eu comentei da abstração? De que você vai criar uma classe, né? Vai modelar a sua realidade física através de objetos e criando moldes para esses objetos dentro da memória do seu computador, dentro do seu software. Tá? Você poderia, por exemplo, vamos pensar como aquele exemplo que eu dei lá. Vamos modelar um banco. Um banco tem um certo número de pernas. Ele tem uma forma de ser um encosto, se é um encosto duro de madeira, alguma coisa assim, ou se é macio, com um acolchoado, alguma coisa assim. Então são características do banco. Então eu poderia ter ali um banco, que é uma classe que tem os atributos pernas do tipo inteiro, por exemplo. Quantas pernas esse banco tem? Tem banco de uma perna só, tem banco de 4, tem banco de 5, né? 6. Né? Principalmente quando você for pensar em banco de várias pessoas, né? Pode ter tipo do assento, tipo do assento, pode ser um texto, aí você pode colocar lá, é acolchoado, é macio, é duro, sei lá.
Ele pode ter, por exemplo, lugares. Quantos lugares? É um só? É 10? É 5? É 2? Né? Lugares inteiro. Isso aqui, eu consigo representar um banco, voltando, não fisicamente. Eu posso até perguntar aqui que material que ele é. Por exemplo, material. Se é metal, se é madeira, alguma coisa assim. Texto também, tá? Só que ele não é um físico, ele não vai ter, você não consegue tocar nesse objeto representado ali. É um modelo que a gente chama, tá? A gente está modelando esse banco. Só que, a partir do momento que se eu quiser melhorar essa representação, vamos tratar de cadeira agora. Cadeira. Cadeira tem tudo que um banco tem, certo? Tem perna, tem assento, tem quantidade. Pode ter cadeira com mais de um também. Imagino, né? Mas uma coisa que tem também é parte do encosto. Encosto. Tipo do encosto, por exemplo. Tipo do encosto. Se é de madeira, se é inclinado, coisas do tipo. Você pode colocar características aqui. Só que essas coisas aqui eu já tenho do banco. Então você concorda comigo que uma cadeira, ela herda atributos de um banco? Ela estende. A gente, na programação lá, quando você estiver lá com Java, com JavaScript e tal, você vai falar do extends. Então uma cadeira estende um banco. Uma cadeira, ela herda atributos de um banco. Concorda? Então você está especializando uma representação. Beleza? E futuramente, se eu quiser melhorar, colocar uma outra especialização da cadeira, posso também, tá? Só que isso aqui já pode me atender. E a abstração, você não precisa modelar alguma representação do que você tem na vida real com todas as características que ela tem. Não necessariamente. Você vai justamente abstrair para pegar apenas as características que te interessam no seu software. Então, por exemplo, se eu estiver falando de produto na sua lista de compras, o que seria importante para mim? O nome dele, o código de barras e o preço, talvez. Agora, é um produto físico, digital, é um produto de madeira, de ferro. Para mim, na minha loja ali virtual, é um produto. Eu só quero colocar ele ali na minha cesta de compra, na minha lista de compra de um cliente e vender. Pronto, eu tenho 3 atributos ali que eu precisaria. Se eu precisar de mais um, além do código de barra, do nome e qual que era que eu falei? O preço. Eu quero colocar aqui também um desconto. Então, agora você está melhorando, você está especializando a sua abstração, tá? É importante você entender essa questão da abstração para você modelar a sua realidade física para o seu software do jeito que ele vai precisar, das coisas que ele vai precisar, entendeu? Então, essa que é a importância da herança e da abstração ali que você for criando, ok? Beleza, acho que herança ficou claro aqui, não vou entrar muito a fundo também, senão a gente fica aí dias, né, falando de orientação a objetos. Interfaces e polimorfismo. Assim como a cadeira ela estende um banco, ela pode herdar as características de um banco, ela poderia estender algumas coisas de outras, a gente chama de interface. Deixa eu tentar mudar um pouco aqui nosso modelo, tá? Então vamos pensar animal. Eu tenho uma classe animal agora. Não é mais, esquece o banco e a cadeira lá, porque fica mais, você vai entender o que eu quero falar. O animal ele tem um nome, tem uma raça e tá bom, né? Beleza. Aí eu posso ter aqui um animal, cachorro. Eu vou estender aqui o cachorro. Tá? O animal cachorro. Que ele estende, ele herda do animal. Extends animal. Um atributo que só o cachorro tem. Deixa eu ver. Um atributo que só o cachorro tem. Tem rabo. Né? Nem todo animal tem rabo, mas cachorro tem rabo. Rabo, por exemplo. Tá? E o cachorro, vamos pensar num outro animal aqui. Vamos pensar num método. A gente falou de atributos, mas eu comentei pouco sobre métodos. Porque uma classe, um objeto, pode ter atributos, né? Como eu comentei, nome e tal, idade, raça. São atributos, memória que você precisa e tem alguns comportamentos também. Então, digamos que o animal ele faz barulho.
Ele faz barulho, é um método, não é um atributo. Você guarda lá o barulho, não. Ele executa aquilo ali. Ele anda. O animal ele pode andar, dependendo do animal. Vamos abstrair aqui só para os animais que interessam para a gente no exemplo. Ele anda, tá? Beleza. O cachorro, quando ele faz barulho, ele retorna, o método faz barulho, o que ele vai executar ali, ele retorna au, tá? Esse é o método faz barulho ali do cachorro, ok? E o gato, vamos concentrar no faz barulho. O gato, que é um animal também, no faz barulho, ele retorna miau. Miau, não sei nem com L ou com U. Enfim. Relevante pra gente aqui nesse momento, tá? Só que nem todo animal faz barulho. Já parou para pensar? Talvez um dos animais que a gente precisa aqui, ele não faz barulho. Ele pode ser, sei lá, um peixe. Peixe não faz barulho, né? Acredito que não. Peixe, tá? Extends animal. Peixe também é animal. Animal. Certo? Ele não tem rabo. Ó, é um atributo que eu não trouxe lá do meu pai animal. Da classe mãe ali, tá? Não herdou. Então tá condizente. E ele não faz barulho também. Ele pode ter uma outra característica lá. Sei lá, nada. Peixe, nada. Beleza? Então aqui o meu peixe, tá? O atributo que ele tem, que é próprio dele, é o nada. Que na verdade poderia ser um método, né? É um nadar. Né? Um método nada. Beleza, mas você está compreendendo aqui que o faz barulho, ele é um atributo, e o rabo também, vamos pensar só no faz barulho. Ele é um método que tanto o gato quanto o cachorro fazem, só que nem todo animal faz, certo? Então a gente poderia ter uma interface, tá? Que declara um método faz barulho. Barulho. Só que ela não implementa, tá? Essa interface ela chama barulhento, por exemplo, tá? Barulhento. E eu poderia implementar essa interface aqui, ó. Implementa, ou implementes, né? Se você for fazer, ele implementa o barulhento. Então eu sei que este animal, cachorro, e este animal, gato, implementam o método faz barulho. Só que eles implementam de forma diferente, né? Um faz au, outro faz miau. E o peixe não implementa, entendeu? Agora você imagina lá no seu código, lá no meio do desenvolvimento, você cria um método qualquer, sei lá, um método comprar animal, você está indo lá na pet shop, e você quer comprar um animal barulhento. Animal, ele não deixa de ser animal, tá? Então, neste método comprar animal, não é animal não, animal, tá? Você pode receber algum animal que é barulhento. Você já sabe que é um animal, tá? Só que é um animal barulhento. Você não vai poder passar um peixe aqui para este método. Mas você pode passar um gato ou um cachorro. Entendeu? Ou você poderia, neste método, falar que ele vai receber um gato, tá? Só que você não pode receber o cachorro agora, tá? Se você falar que você vai receber um animal qualquer, aquela classe pai lá, você pode receber qualquer um desses três, independente se ele faz barulho ou não. Tá vendo como, dependendo da forma como eu declarar esse cara aqui, barulhento, eu posso passar objetos diferentes? Este objeto gato, se eu criar um objeto gato aqui, e se este método está recebendo um barulhento, eu posso passar o gato. Se ele estiver recebendo um animal, eu posso passar o gato. Se ele estiver recebendo o gato, eu posso passar o gato ali nesse objeto, nesse método, como atributo, como parâmetro. Por quê? Porque aqui ele pode receber, dependendo do que eu colocar, ele pode receber várias formas. Esse objeto gato, ele pode ser representado de várias formas, de acordo com o que ele estendeu, ou seja, ele herdou, ou o que ele implementou, que também é uma forma de herança, tá bom? Então, isto que é o polimorfismo, é você representar um objeto
em várias formas. Você poderia também, aqui além desse método, você poderia declarar uma variável do tipo barulhento, uma variável chamada A, tá? Que vai receber um objeto gato. Isso aqui, beleza, tá tudo certo. Essa variável A é do tipo barulhento, mas o objeto que você está colocando é um gato. Tá tudo certo, porque o gato ele é um animal do tipo barulhento também. Ficou claro assim? Seria mais claro assim se tivesse mais prática, assim, mas para eu falar de orientação a objeto numa live só, eu tenho que economizar um pouco. Mas eu espero que tenha ficado um pouco mais claro a questão da herança e essa questão aqui do polimorfismo. Você pode, um objeto ele pode ser representado de outras formas, tá? Dependendo do que você quer fazer, tá? E, assim, sobre orientação a objetos mesmo, a raiz, como a coisa acontece embaixo, é isso que eu falei, tá? Aquela parte da memória lá, que eu comentei aqui no Paint, Garbage Collection, questão do ponteiro, da referência, como que isso acontece na memória. Aí a gente tem lá o encapsulamento, né? A herança, polimorfismo, e essas são as coisas principais, assim, quando a gente fala de orientação a objeto. Só que quando você for entrar no mercado de trabalho, tem algumas coisas que é importante você saber também, que são padrões de projeto, tá? O que é padrões de projeto? Inclusive a palavra padrão, ela tem várias traduções, pode ser default, pode ser standard, e aqui neste caso é pattern, tá? O sentido dessa palavra padrão, o pattern aqui, é como se eu tivesse uma forma, um roteirozinho, um algoritmo, um roteirozinho de como resolver certos problemas, tá? Que vão acontecendo ao longo do tempo, por exemplo. Então, um exemplo, o pessoal lá do PHP, há um tempo atrás, uns 20 anos atrás, quando começou, o pessoal falava dos sobrinhos do PHP, né? Começava a aprender o PHP e fazia uns códigos, uns sites lá, funcionava, mas uns códigos horríveis, né? Por exemplo, criava lá a página HTML lá no PHP e no meio lá tinha uma consulta no banco de dados. Tem padrão de projeto para melhorar esse código, para resolver isso aí, porque viravam os códigos macarrônicos, né? Que é o padrão DAO, por exemplo, ou uma variação desse padrão é o padrão de projeto chamado repository, tá? Que nada mais é do que você pegar essa parte que é responsável por acessar o dado lá onde você estiver guardando e deixar ele separado, numa classe diferente, separada, tá? Tudo que eu falei antes aqui era uma modelagem mais a nível de modelo, de modelar a representação das coisas. Aqui a gente começa a falar de algumas classes, objetos, que é para resolver alguns problemas que a própria orientação a objeto trouxe, tá? Você vai resolver o problema que você não tinha, né? Você passou a ter depois de programar em orientação a objeto. Então esse DAO ou um repository é um padrão de projeto assim, para tipo, tudo que você fala de banco de dados, não põe o SQL aqui não. Porque se eu mudar o banco de Oracle para MySQL, ou para SQL Server, para Postgre, para Firebase, enfim, vai mudar a forma de você consultar. E eu não quero que você aqui nesse código, onde você está se preocupando com HTTP, com HTML, se preocupe com isso. Vamos separar um pouco as coisas? Tudo que é acesso a dados, isso que vem o DAO, Data Access Object, um objeto para acessar dado, vamos colocar aqui nessa classe. Então, por exemplo, se eu tenho uma tabela chamada alunos, lá no banco de dados, eu tenho aqui uma classe aluno e eu tenho uma página que vai listar os meus alunos. Ao invés daqui lá no meu PHP, no meu Java, eu gerar o HTML e para cada item ali da minha lista de alunos, eu fazer uma consulta no banco para trazer aquele aluno e colocar aqui, nesse mesmo código, eu falo assim, aluno DAO, dá para minha lista de alunos. Ou se eu estiver salvando aquele aluno DAO, salva esse aluno aqui, toma um aluno para você e salva ele aí. Como você vai salvar? Se você vai salvar em arquivo TXT, se você vai salvar no banco MySQL, eu não quero saber. Isso é responsabilidade sua, tá? Então é separar as responsabilidades. É um conceito muito importante que você tem que ter a partir do momento que você está programando orientação a objeto, tá? E além disso, tem vários outros padrões de projetos para resolver coisas específicas. O MVC, por exemplo, é um desse tipo que eu comentei para você. O M dele significa Model.
Model, basicamente o que eu falei para você aqui, a forma de representar o modelo das coisas reais, da realidade sua, mesmo que não seja uma coisa física. Por exemplo, compra, você não consegue tocar uma compra, né? Mas é uma coisa que você pode abstrair e representar ele como um objeto ali no seu modelo, no seu model, uma entidade dentro do seu software. Então, model é tudo isso que a gente fala da realidade, assim, que a gente está modelando, e é bem próximo do que quando a gente fala de modelar banco de dados, criar tabelas e tudo mais. O V aqui é view, ou visão, que é basicamente a parte que a pessoa vê. Então, quando eu estou criando ali uma página HTML, aquilo é o view, é a minha visão, é a parte view do meu código. Eu não vou colocar aqui HTML e CSS junto com o meu código que salva no banco, a parte do DAO. Então, eu estou separando. Essa parte do código aqui, essa classe, esse objeto, ela só sabe criar a interface. Essa parte model, ela só sabe representar a realidade e executar algumas regras de negócio. Por exemplo, eu não estou colocando a regra de negócio na tela. Entendeu? Olha como começa a ficar separado as responsabilidades. E o C é controller. Porque, principalmente quando você tem... É o que faz como se fosse um maestro ali, sabe? Agora você toca, agora é aquele outro ali, agora você canta, tal. É a pessoa que fica ali fazendo o controle da onde a coisa vai acontecer. Agora é sua vez, agora é sua vez. Então ele fica meio que intermediando as coisas, entendeu? Então, por exemplo, assim, imagina você lá na sua tela, no formulário na internet, na view ali. A parte camada view é responsável por interagir com o usuário. Aí o usuário vai lá e, sei lá, manda salvar um formulário. Esse dado ele vai para o servidor. Lá no servidor, a primeira coisa que... o dado chega lá no controller, que é o que fica controlando. Beleza, daqui... Antes era você que estava tocando aí o seu instrumento, né, viu? Obrigado por ter dado aqui a música no ponto tal, e agora eu vou passar para o service. Pode ser um outro service, tá? É um outro design pattern aqui. Que é uma camada de código onde você vai executar algumas coisas, tá? Então esse service, ele vai mandar um e-mail, por exemplo, ou ele vai salvar no banco no DAO. Só que eu estou controlando aqui, ó, o dado veio da view, toma service, e eu fico esperando ver o que service você vai fazer, a lógica de negócio dele lá, você vai salvar no banco, enfim. E o service vai me retornar alguma coisa, ó, toma aí a lista de usuários. Então, aí ele pega e manda para o front. Então ele fica ali fazendo esse controle, né, mandando para umas camadas internas e interagindo ali com a parte do front, assim, né? Então é a porta de entrada lá no seu servidor, na sua API, por exemplo, é o controller, se estiver implementando esse padrão de projeto MVC. E o model, onde fica nisso aí? O model fica caminhando junto. Então lá no front você tem uma representação da classe aluno, por exemplo. Então é um model. E eu peguei esse aluno e mandei para o controller. Então o model é justamente essa carga de informação que vai trafegando ali entre esses componentes do seu software. Tá? E ele pode ir para o DAO, por exemplo, e o DAO falar assim, esse aqui é o objeto aluno, deixa eu inserir esse aluno lá na tabela do banco de dados. E é assim que insere. Porque a responsabilidade do DAO, do repository, é fazer isso. E tem vários outros padrões de projeto que eu não vou entrar aqui em detalhe, eu pus uma listinha aqui, pequena, tá? Tem um livro chamado, livro antigo, já tem uns 20 anos, chamado, não sei se é o nome do livro, acho que é os autores, tá? Goff, que é Gang of Four. Eram 4 autores que sentaram e falaram assim, vamos documentar esses padrões todos aqui e colocar num livro? Aí eles fizeram esse livro aí do Goff, é um livro de capa azul, tá? Então, se você tiver interesse em aprender todos os padrões de projeto, alguns assim nem usam mais por causa da forma como o paradigma evoluiu hoje em dia. Mas é bom saber, é importante saber, assim. Vale a pena se você quer se destacar, se você está entrando na carreira e quer tá na frente ali do seu concorrente, uma boa área, principalmente se você for trabalhar em back-end. É uma boa área de você estudar, são os padrões de projeto, tá? E como eu comentei dos padrões de projeto, para a gente finalizar aqui, a gente tem um pouco de boas práticas de código limpo. Código limpo independente do paradigma. A forma como você dá nome para variável, o seu código está muito macarrônico, enfim.
Se ao invés de você testar uma coisa verdadeira, você está querendo verificar uma coisa que não é verdadeira para colocar um código no senão daquele C, entendeu? Começa a colocar muita complexidade. Isso aí é código limpo, independente do paradigma. E aqui na orientação a objeto, tem vários princípios assim que daria para citar, mas eu gosto desses dois aqui, que é o KISS, que é Keep It Simple Stupid, ou seja, mantenha isso simples, seu estúpido, né? Que é justamente um exemplo que eu dei aqui do DAO. Se você está colocando tudo no mesmo código aqui, não está simples. Então mantenha o seu código simples, separa as coisas. Né? Tem gente que defende a ideia de que um método não pode passar de 10 linhas. Porque ele tem que ser simples, para você entender. Quem diz que software tem que ser complexo? O programador que faz software complexo merece, sei lá, merece castigo, né? Porque uma outra pessoa vai dar manutenção naquele código, mesmo que essa outra pessoa seja você mesmo. E você não vai lembrar do que você fez. Tá? Então, mantenha o seu código simples, limpo, bonito, entendível. Tá? Coloque comentário quando for necessário, porque um código bom, geralmente ele nem precisa de comentário, porque ele tá legível, você lê, ele está fazendo isso, isso e isso, pronto. Eu já entendi. Se você lê o que está falando ali no código, se for um código bonito, limpo, simples, você lê e entende o que ele está fazendo. Manda um e-mail, salva no banco, registra no log e retorna a lista de alguma coisa. Está escrito ali o que tem que fazer, o que está fazendo. Agora, ele está sabendo como mandar e-mail, ele sabe como salvar no banco, ele sabe, entendeu? Aí isso já começa a separar. Entendeu? Você está delegando. Você está colocando responsabilidades onde elas deveriam ficar. Não ali naquele código macarrônico. E um outro conceito que eu gosto bastante também, que um suporta o outro, é o DRY, que é Don't Repeat Yourself. Ou seja, não se repita. Se você tem um código para mandar e-mail, sempre que você precisar e-mail, você não vai lá copiar aquele código e colar no seu código e alterar o que você tiver que alterar. Não. Você está se repetindo, você está duplicando o seu código. Isso não é uma boa prática. Se você fez uma primeira duplicação, é sinal que você não deveria estar fazendo. Beleza, você vai fazer para ver se funciona, tal, mas depois você deveria ter uma fase de refatoração para você melhorar aquilo ali. Putz, isso aqui está repetido, vamos então colocar ele em um lugar só. Pode ser uma classe específica para isso aqui, por exemplo, um e-mail service, um serviço para mandar e-mail. Ele me dá um método que eu só vou mandar as coisas que variam. Varia o título, quem que é o destinatário, quem que é o remetente, o texto, se tem anexo ou não, é as coisas que variam. A forma de mandar e-mail é a mesma, tá? Que você acabou duplicando e alterando uma coisinha ou outra ali. Então, aí tem várias práticas, tal. Então, a parte de refatoração, quando você precisou copiar um código e você depois entendeu que você pode remover e tal, melhorar aquele código, é como se você fosse um cozinheiro, tá? Você é um cozinheiro que você se preocupa também com lavar a louça de vez em quando, entendeu? Para aquela cozinha não ficar uma bagunça. Para você depois chegar naquela cozinha e saber onde estão as coisas, estão limpas, você já pode usar. Entendeu? Porque você fez um código de enviar e-mail, você duplicou ele, colocou algumas coisas no meio ali e tal, beleza, você foi embora. Uma semana depois, seu chefe falou, você tem que fazer um outro código aqui para mandar e-mail. Aí você tá com aquele código anterior todo bagunçado, aí você copia de novo, entendeu? E começa a alterar as coisas e alguma coisa que você implementa, mudou o servidor SMTP, não é esse servidor mais que a gente vai usar no envio do e-mail. Aí você altera aqui e não alterou naquele anterior, tá vendo? Você está cozinhando ali, não está cuidando da louça. Você não está arrumando a sua cozinha. A sua cozinha está ficando bagunçada, suja. Então, a fase da refatoração é como se você acabei de fazer um código funcionar. Agora eu vou arrumar a cozinha aqui, vou lavar a louça, vou colocar o prato no lugar onde tem que estar, a colher onde tem que estar, vou organizar aqui a coisa para deixar limpo para a próxima vez que eu vir aqui eu já sei onde as coisas estão, está tudo certinho, é só chegar e executar. Entendeu? Então, boas práticas, você sempre tem que ter esse pensamento crítico na sua carreira toda, tá? Esse código tá bom, tá legível? Lembra que eu gosto de comentar que a linguagem mais importante que um programador tem que aprender não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de comunicação com outra pessoa. Então, o próprio código que você está escrevendo ali é uma forma de você se comunicar com outra pessoa.
É empatia. Você está se colocando no lugar do outro. E talvez até esta outra pessoa será você mesmo no futuro. Então você evite se xingar. Evite que a outra pessoa, qualquer outra pessoa, putz, quem programou isso aqui, meu Deus do céu? Entendeu? É questão de você manter até o seu nome, né? Ah, esse código aqui é bonito, estou entendendo o que está acontecendo, está fácil, está simples. Então, qualquer pessoa, qualquer programador júnior que senta ali, que entende, começa a aprender um pouquinho de orientação a objeto, de programação e tal, já tem uma noçãozinha. É um júnior, tá ali, novinho, tudo bem, ótimo, inocente. Ele senta lá, você fala para ele assim, ó, altera lá o banco de dados, altera lá a forma de se conectar na tabela tal, altera lá o servidor SMTP. Aí ele, putz, aqui como que manda o e-mail? Ah, lá tem um serviço só de e-mail. Ele vai lá, onde está a configuração do e-mail? Ah, está aqui nesse arquivo. Tal. Entendeu? Fica muito mais simples. Um júnior foi lá e conseguiu dar manutenção num código. Tá? Então, quando você cria um código muito complexo, você está sendo egoísta. Inclusive egoísta com a pessoa sua do atual momento, do presente. E egoísta em relação até você no futuro. Ok? Então, hoje foi um assunto assim, um pouco denso, eu entendo. Tá? Mas infelizmente não dá para ir a fundo assim, em cada parte do que eu falei. Eu tentei deixar da forma mais simples possível, dando exemplos reais, exemplo até prático. Eu ia dar alguns exemplos mostrando aqui códigos meus aqui de GitHub. Não mostrei, mas aqui, ó, por exemplo, é uma classe que tem alguns atributos. Ó. Então isso aqui você já entendeu. Então esse atributo aqui, uma outra classe do tipo música, que um dos atributos dele é uma outra classe, ó. É um artista. Então, aqueles ponteiros de memória que eu mostrei no Paint aqui, é como se eu tivesse uma classe música, criasse um outro objeto artista aqui, e uma das variáveis dele, que é do música, apontaria aqui para o outro objeto. Né? E se por acaso eu deletasse esse objeto inicial aqui, ele ia deletar o outro também. Entendeu? E falando um pouco assim do MVC, eu teria ali uma interface, e eu teria aqui um controller, por exemplo. Ó. Vou colocar aqui um exemplo bem simples. Ó, código limpo, legível. Tá? Um controller que ele tem que salvar o artista. Então ele manda lá para o serviço que sabe salvar o artista. O controller não está salvando o artista. Ele só está repassando para um serviço. E depois que ele salva o artista, ele gera as páginas HTML daquele artista. Então ele tem um outro serviço que é o que gera o site. Ele fala assim, ó, gera aí as páginas desse artista. Entendeu? O controller mesmo, ele só delega e retorna uma comunicação. No caso aqui, como é um API, ele só retorna um código 200, que é um código status ok. Um exemplo assim, ó, se você ler esse código aqui, ó, é um método do tipo post, tá? HTTP post, eu falei de HTTP esses dias, foi ontem. Acho que foi ontem. O nome dele é save, tal. Ele vai receber o artista no corpo da requisição, e ele vai pegar esse artista, mandar para um serviço salvar ele no banco, ou em qualquer lugar que ele quiser salvar. Vou gerar uma página aqui e vou retornar 200 porque deu certo. Tá? Se der algum erro aqui, ele vai retornar um outro código. Tá? Mas aí fica explícito. Fica separado. Né? Aqui mesma coisa. Ó. Deleta o método HTTP delete. Tá? Deleta um artista, porque eu estou falando ali do endpoint artistas. E o ID do artista é esse atributo, essa variável do caminho aqui. Então eu sei que ele está lá no caminho da URL. Tá? Só que eu só tenho esse slug aqui. Eu posso pegar o artista no serviço de artista e mandar para um outro método deletar esse artista. Tá? Então se eu precisar fazer alguma coisa, deleta as páginas HTML, eu poderia usar um outro serviço. Ou mando um e-mail para essa pessoa, para alguma pessoa. É um exemplo, está bem separadinho. No princípio, aquele MVC. Tá? Eu tenho um M, que é o model, que a gente está vendo ele aqui de vez em quando, ó, que ele tem alguns atributos. Tá? E eu tenho aqui o controller, como aqui é uma API, ele não tem muita parte view, tá? Ele não vai ter o V do MVC, mas ele tem aqui um service, que é onde eu coloco a regra de negócio e tal. Então, eu queria mostrar um código simples aqui, ó, que é legível, é orientação a objeto. E você está entendendo onde está a classe, onde está o objeto e como você separa os códigos aqui, tá? Ok? Então, acho que é isso que eu queria apresentar para vocês hoje, né? Espero que tenham gostado.
É um conteúdo um pouco denso, mas é bom a gente... É importante aprender e que seja de uma forma mais suave, mais leve possível, tá? Que eu entrego toda a minha experiência em desenvolvimento de software, de mais de 15 anos trabalhando nesta área, para ajudar você e outras pessoas que estão iniciando na carreira. Até para suprir, eu quero formar pessoas para suprir essas necessidades que o mercado tem. Então, se você está querendo entrar nessa carreira para virar um programador, eu fico muito feliz se eu estiver te ajudando, tá? Se você aprendeu alguma coisa aqui nessa live de hoje, nesse vídeo, te convido a curtir aí a página do Facebook, tem o canal do YouTube, tem o Telegram também, né? O endereço do Telegram é https://t.me/dicas de programação. Tá? Telegram é tipo um WhatsApp, assim, é uma forma de eu me comunicar de uma forma mais fácil com você. Você entrando aqui, você pode entrar no nosso canal do Telegram lá. Então, durante o dia aqui, eu posso pegar o celular e mandar um áudio para você, mandar um texto, um link, assim, é uma comunicação muito mais próxima. Tchau, tchau, obrigado.